A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, mais uma semana na presença do Senhor, com uma lição maravilhosa. Para quem não me conhece, meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, pastor presidente Damião Santos. Vamos falar essa semana sobre a lição de número 9 da Revista de Jovens. E essa lição será realizada dia 27 de novembro de 2022, acabando o ano. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Novo cenário, né? Por enquanto, estamos em fase aí de mudanças. E, gente, depois a gente consegue aí um cenáriozinho legal. O título da lição é O Treinamento de Líderes segundo o Modelo de Jesus. Texto principal. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus 10:1. Resumo da lição. Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou o modelo de um discipulado eficaz. Temos a leitura semanal, segunda-feira, Marcos capítulo 16, do 15 ao 20. Jesus garantiu poder aos seus discípulos. Terça, Mateus capítulo 7, do 21 ao 23. Quem entra no reino dos céus. Quarta, 2 Coríntios 12:9. A graça do Senhor nos basta. Quinta-feira, 2 Coríntios 4, do 7 ao 15. As fragilidades dos servos. Sexta, Romanos 15, versículos do 1 ao 13. Cristo, exemplo de sacrifício. E sábado, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Fazei discípulos. Temos como objetivo saber como se deu a escolha dos primeiros discípulos de Jesus, compreender o treinamento de Jesus com os primeiros discípulos e mostrar que a liderança de Jesus era discipuladora. Temos a interação com o professor, orientação pedagógica, texto bíblico em Mateus capítulo 10, dos versículos 1 ao 15. Você vai ler na sala de aula com seus alunos. Temos a introdução e essa lição da semana tem 3 tópicos com 3 subtópicos cada um. Primeiro tópico, Jesus escolhe os seus discípulos. Primeiro subtópico, os apóstolos são convocados. Segundo, os apóstolos são enviados. E terceiro, os apóstolos são orientados. Temos um pense, ponto importante, um subsídio. Segundo tópico, o treinamento de Jesus. Primeiro subtópico, força na fraqueza. Segundo, o processo do treinamento. Terceiro, o resultado do treinamento. Mais um pense, um ponto importante, um subsídio. Temos também agora o terceiro tópico que diz assim, uma liderança discipuladora. Primeiro subtópico, Jesus e o discipulado. Segundo, o modelo do discipulado de Jesus. Terceiro, o líder discipulador. Temos mais um pense, mais um ponto importante e temos um terceiro subsídio. Conclusão da lição, anotação, estande do professor e hora da revisão. Vamos para o conteúdo? Essa semana estaremos falando sobre o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Então, nós sabemos que Jesus foi o único líder perfeito e a sua liderança a única perfeita. E nós aprendemos muito essa semana, só aqui na leitura semanal, já aprendemos bastante. E sabemos que primeiro, para que Jesus venha fazer líderes, ele primeiro escolhe. Então, no primeiro tópico, você vai ver Jesus, ele ali convocando os apóstolos. Então, você vai estudar na sua casa, porque aqui é só uma pré-aula para te ajudar. Quando Jesus, ele chama os apóstolos, primeiro ele escolhe as pessoas.
Em meio à multidão de pessoas ali, o Senhor Jesus escolheu 12 homens para estar mais juntinho dele, para ser líderes. Porém, esses homens, eles passaram por um treinamento, um tempo com Jesus. Sabemos que para liderar não é só chamar a pessoa e já colocar ela em determinada função. Ela precisa de treinamento, ela precisa andar com Cristo e ela precisa ter intimidade com o Senhor Jesus. Assim, ela saberá ouvir a voz do Senhor, ela entenderá e obedecerá quando o Senhor conduzi-la para que ela venha conduzir aquela equipe ou aquela função designada para ela. Depois que esses apóstolos eles passaram pela escolha, eles também passaram por um treinamento, para depois eles serem enviados. Então é assim que nós aprendemos, para ficar mais claro para vocês. Uma pessoa ela aceita Jesus, primeiro ela começa a conhecer a Cristo, caminhar com Ele, aí o Senhor escolhe ela para uma função, ela passa por um treinamento. Que treinamento é esse? Primeiro ela vai aprender a palavra, ela vai aprender a andar com Jesus, ela vai saber o que ela pode fazer, o que não pode, o que deve, o que não deve. Ela entendendo tudo isso, Jesus escolhe ela começa a fazer uma função e aí sim o Senhor envia ela para determinados locais ou determinadas áreas. Jesus também, ele não deixa as pessoas à toa, elas são orientadas. E quem é que orienta hoje em dia essas pessoas? É o pastor da igreja, como eu estava falando. Se a pessoa aceitou Jesus como Salvador, ela começa a aprender sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, sempre está ali adorando a Deus, sempre está em cultos que vai aprender, que é o ensino, escola bíblica. Então essa pessoa ela vai ser direcionada, ela vai ser escolhida e direcionada para uma função. Passando para o nosso segundo tópico, diz assim, o treinamento de Jesus. O primeiro subtópico diz assim, força na fraqueza. Então, o que o Senhor Jesus quis nos mostrar e está querendo nos ensinar essa semana com esse subtópico? O Senhor Jesus, ele nos chama, mesmo sem nós termos diplomas. O Senhor não está interessado nessas coisas. Para fazer a obra do Senhor, ele chama as coisas que não são e diz que são. Não é assim? Ele chama a existência aquilo que não é para dar honra a quem não tem nada. Por exemplo, deixa eu explicar para vocês. Para você ser médico, você precisa estudar, professor, psicólogo e etc. E para você entrar em certas funções, realmente precisa de conhecimento. Porém, o nosso Jesus, ele vem, escolhe aqueles 12 homens, e os 12 homens, eles não eram pessoas que eles tinham nomes na sociedade. Então, eles eram pessoas simples, pessoas humildes, pescadores. Vejam só, eles eram pescadores, eles eram cobradores de impostos. Os discípulos de Jesus, eles eram dessa forma. Eles não eram juízes, eles não eram presidente e etc. Vocês estão entendendo? Então, Deus pega essas pessoas que não, para a sociedade, elas eram simples, não estavam fazendo diferença nenhuma para a sociedade, entre aspas, né? Que a gente sabe que todo trabalho, ele é necessário, porém, poucos são valorizados, né? Tem umas profissões que são mais valorizadas que outras. Jesus chama esses homens e ali começa a dar nome para eles, não é assim? Aí eles vão e passam pelo processo do treinamento, que esse processo eu quero ler com vocês. Lucas 6:3 mostra que aos 12 escolhidos foi dado o nome de apóstolo. Contudo, devemos levar em conta que para chegar a este ponto, eles passaram por um processo lento, gradual e progressivo. Em um primeiro momento, acompanhavam Jesus para ouvi-lo, sem um compromisso permanente. Depois é possível identificá-los sendo encorajados a deixar tudo para seguir ao Mestre integralmente. Finalmente,
eles são designados a representarem a Cristo e realizarem obras miraculosas, vindo a ser chamados de apóstolos. Mateus 10, do 1 ao 15. Então, primeiro o Senhor chama para ouvir, depois o Senhor Jesus, ele chama para eles fazerem uma função ou outra ali integral, e depois eles chamaram eles para realmente estar trabalhando com Cristo. O treinamento que Jesus deu aos seus discípulos durou em média 18 meses, isto é, 1 ano e meio. Tratou-se de um treinamento intensivo, completo e bem fundamentado. Há muito que se falar do treinamento a que os 12 foram submetidos, mas veremos somente alguns pontos. A. Jesus abriu o entendimento deles para que compreendessem no que estavam envolvidos. B. Jesus tratou o egoísmo, a soberba e a prepotência, tornando-os humildes para o trabalho. C. Fortaleceu a fé deles. D. Revelou o aspecto externo da missão na qual eles deviam estar envolvidos e deu-lhes poder espiritual para cumprir a missão. Então, Jesus, primeiro, ele tratou dessas áreas com os seus discípulos para que depois eles viessem se tornar apóstolos. Durante o treinamento, Jesus tocou em partes difíceis da personalidade de cada discípulo, mas sem ofendê-los ou desanimá-los. O mestre demonstrou um amor verdadeiro e deixou claro que, não obstante as muitas fraquezas dos discípulos, ele contava com cada um deles. Quando o Senhor nos chama para uma determinada função, ele está mostrando que não é porque somos melhor que os outros, mas porque nós temos que cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós aqui na terra. E ele trata conosco também. Muitas vezes a gente nem entende. Se a gente trabalhar para o Senhor sem entender esses aspectos aqui, muita coisa você vai ficar sem entender, sem saber o porquê que está acontecendo. Mas nós estudando, se você tinha alguma dúvida sobre esse assunto, o Senhor, ele trata conosco, ele trata com o nosso temperamento, ele trata com a nossa personalidade, não é assim? Temos aí o resultado do treinamento. Aí, após a ressurreição e momentos antes de ascender ao céu, o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos para que não se ausentassem de Jerusalém até que fosse cheio do Espírito Santo. O que veio a acontecer dia depois, quando cerca de 120 irmãos puderam desfrutar o cumprimento dessa promessa. Jesus ali continuou orientando esses homens e falando para eles que eles precisavam do revestimento do poder do Espírito Santo para assim estar trabalhando para o Senhor. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que diz: uma liderança discipuladora. Jesus e o discipulado. Jesus, ele não somente ordenou acerca do discipulado, mas durante o seu ministério terreno esteve envolvido nessa tarefa, servindo de modelo à igreja e de uma forma especial aos líderes cristãos. O discipulado, este termo vem do latim discipulatus e aponta para o trabalho de ensinar e instruir a outros. O discipulador é aquele que trabalha na função de discípulo, que por sua vez são aqueles que aceitam aprender em sua companhia. Hoje em dia é muito difícil ter discipulador. Precisamos mais de discipuladores na terra, porque discipulador exige paciência, esforço, existe comprometimento, e as pessoas hoje em dia, elas não estão muito interessadas em estar acompanhando outras pessoas para que elas venham se tornar discípulos também. Antigamente nós víamos, assim, né, não tão distante, mas nós víamos que quando uma pessoa aceitava Jesus, ela era acompanhada. As pessoas acompanhavam, faziam oração por ela, ensinavam a palavra, passavam na casa delas e convidavam para a igreja. Eu lembro desse tempo, né? E hoje em dia, infelizmente, as pessoas aceitam Jesus, muitas vezes o nome se nota, escreve o nome da pessoa, mas não coloca endereço, não sabe mais quem é aquela pessoa, ela não é acompanhada. E nós sabemos que
O nascimento para Cristo é a mesma coisa de um bebê. O Senhor deixou bem esse exemplo para nós. Um bebê, quando nasce, ele precisa de cuidados. Aí o que que acontece? A mãe tem que amamentar esse bebê, perder noite de sono. Sem contar que antes do bebê nascer, há um processo, né? A mãe aguarda 9 meses por essa criança. Esse 9 meses vai representar o quê? O tempo de espera, de oração, que nós estamos orando para que Jesus venha salvar aquela pessoa. Jesus salvando a pessoa que estamos orando por ela, então ela nasce. E o que é que acontece? Aceitou Jesus, acabou? Não. Tem o processo agora do cuidado. Precisamos agora cuidar dela, dar o leitinho, colocar para dormir, ensinar como é que essa criança vai falar, como é que essa criança vai andar. Então tem um processo, tem um tempo, só que hoje em dia esse processo aí está sendo bem negligenciado. E muitas vezes pega crianças, espiritualmente falando, coloca na obra, bebezinhos, outros infelizmente morrem espiritualmente falando, porque um bebê, uma criança, ela não sabe se governar sozinha, ela precisa de pessoas para ajudar. Se você não estiver disposto a cuidar dessas pessoas, a ensiná-las, infelizmente, não terão bons resultados. Temos agora o modelo do discipulado de Jesus. Jesus, ele não só treinou seus ajudantes, mas ele deixou um modelo de discipulado para nós. Jesus não tratou os discípulos como algo isolado em seu ministério. Pelo contrário, essa prática permeou toda a sua trajetória terrena. Afinal de contas, todas as suas ações se deram na presença de seus discípulos. O modelo de discipulado deixado por Jesus é algo que flui naturalmente na vida da igreja, como demonstração clara de que, assim como o Senhor, essa igreja está envolvida com a formação do caráter de Cristo nas pessoas. Seguir o modelo do discipulado de Jesus é viver os princípios deixados por ele. O princípio do amor, do perdão e da misericórdia. O discipulado foi parte inseparável do ministério de Jesus. Muito se fala sobre amor hoje em dia. A igreja não tem amor, o irmão não tem amor, ninguém tem amor, não sei quem tem amor. Mas você vai olhar para você hoje e vai pensar, você ama? Você perdoa? É muito fácil, né, a gente falar muito sobre o que os outros não fazem para nós. Mas o que é que você está fazendo de diferente dessas pessoas? Você está amando, estendendo sua mão, você está ensinando, você está tendo paciência com quem não tem amor? Fica essa reflexão. O líder discipulador. À semelhança de Jesus, todo líder cristão deve se empenhar para que a sua liderança seja caracterizada pelo discipulado. O modelo deixado por Jesus é o de um líder discipulador. Podemos afirmar que a liderança discipuladora é dedicada aos outros. Romanos 12:10. Honrar e aceitar o próximo. Romanos 15:7. Instruir os outros. É compassiva e pronta a perdoar. Efésios 4:32. E encorajar os outros. 1 Tessalonicenses 5:11. O líder discipulador não busca o próprio benefício, mas está interessado no bem do outro, isto é, de seus liderados. Quando o Senhor nos coloca para uma grande obra, que é de liderar, precisamos ter isto em mente. Não estamos fazendo para nós, estamos fazendo para Cristo. Tem que ter toda essa dedicação, todo esse carinho e formar discípulos. Ensinar pessoas para que assim elas venham também fazer o que você está fazendo hoje para Cristo. É se preocupar se essas pessoas estão se alimentando espiritualmente, se elas estão aprendendo com Cristo, se elas estão bem. Liderar não é só você chegar ali na determinada função, concluiu e ir embora para casa, acabou. Não. É por isso que hoje está do jeito que está, porque cada um está preocupado só com si próprio. Então a obra do Senhor acaba sofrendo. Ela não para, mas sofre. A conclusão diz assim: nesta lição aprendemos a respeito do modelo de liderança deixado por Jesus. O mestre chamou aqueles que foram seus apóstolos e se dedicou em treiná-los.
preparando-os de diferentes formas, potencializando as suas respectivas qualidades, mudando aquilo que precisava e servindo-lhes como discipulador. Jesus capacitou seus apóstolos para a tarefa a que eles foram incumbidos. Glória a Jesus. Então essa lição está maravilhosa dessa semana, né? Mais uma lição aqui muito importante. Esse trimestre aqui, eu confesso para vocês que eu estou apaixonada por ele. E como eu falei na primeira lição, eu acredito que é um tema que serve para todas as idades. Jovens, adultos, adolescentes, de criancinha já entender o que é ser escolhido por Deus para servir. E hoje nós vemos que primeiro o Senhor Jesus, ele escolhe. Depois ele ensina e depois ele entrega a tarefa na mão dessas pessoas, não é assim? E que a graça do Senhor Jesus continue sobre a tua vida. Ore a Deus, deixa Deus te usar poderosamente. Se você é professor, professora, se dedica aí no ensino, deixa Deus te usar na sala de aula. Se você tem o desejo, continue estudando, chamando a atenção do Senhor Jesus, porque é Jesus que tem que nos ver, não o homem. E o Senhor, ele nos vê, ó, lá no cantinho da gente, no quarto, onde você estiver sozinho, Jesus está te vendo. O homem te vê em público, mas Jesus a todo momento ele está te vendo. Se ele vê que é o desejo do teu coração, ele vai te chamar para esta grande obra. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e que o Senhor Jesus venha nos ajudar aí nessa caminhada. E se Jesus não voltar, semana que vem temos mais uma aula, mais uma lição, e o título será Uma Liderança Chamada para Restaurar. Será a nossa lição de número 10. E até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.